Boa tarde, pessoal. Meu nome é Adélia, sou professora de Biologia e ficarei com vocês até o final deste ano. Então, o tema de nossa aula hoje será critérios de classificação e regras de nomenclatura. Qual será a habilidade que nós vamos trabalhar hoje? Então, a habilidade será reconhecer as categorias taxonômicas utilizadas na classificação dos seres vivos. Qual é o objetivo desta aula? Reconhecer os critérios de classificação estabelecidos e reconhecer as categorias taxonômicas. Então, vamos começar com uma perguntinha. O que é classificar para vocês? Vamos lá, uns segundinhos para vocês pensarem. O sentido da palavra classificar seria o quê? Dividir ou espalhar por classes ou grupos com qualidades análogas, ou definir ou estabelecer a classe de alguma coisa dentro de um conjunto, ou pôr ou dispor uma determinada ordem ou sequência, arranjar, organizar, arquivar. Então, vamos trazer um exemplo da nossa vida concreta. Por exemplo, a nossa gaveta de talheres. Então, nós temos na nossa gaveta de talheres garfo, faca, colher. Então, para que facilite para a hora que nós formos precisar do garfo, da faca ou da colher, que seja, então nós guardamos tudo em uma mesma gaveta e tudo junto. Garfo com garfo, faca com faca, colher com colher. Então, ou seja, nós instintivamente nós estamos classificando. Nós fizemos uma classificação. Tudo bem? Agora vamos falar sobre classificação dos seres vivos. A classificação biológica ou taxonomia é um sistema que organiza os seres vivos em categorias, agrupando-os de acordo com suas características comuns, bem como por suas relações de parentesco evolutivo. É usada a nomenclatura científica para facilitar a identificação dos organismos em qualquer parte do mundo. Através desse sistema, os biólogos buscam conhecer a biodiversidade, descrevendo e nomeando as diferentes espécies e organizando-as de acordo com os critérios que definem. A identificação dos organismos depende de um sistema de classificação pré-existente, ou seja, o pesquisador os analisa e usa seus conhecimentos para verificar os grupos a que eles pertencem. Qualquer caráter pouco variável é facilmente observado, pode ser usado nas identificações. Em geral, as informações vêm da morfologia do organismo, como, por exemplo, forma, número, tamanho das estruturas, cores e entre outras. Mas também pode ser usado outras características, como ecológicas, comportamentais e moleculares. As classificações biológicas atuais são hierárquicas e buscam refletir a história evolutiva dos organismos. Para organizar a biodiversidade, o ser humano sempre atuou de forma a buscar a classificação de seres vivos. Por exemplo, o filósofo grego Aristóteles, ele viveu 348 a 322 anos antes de Cristo, foi o pioneiro nesse aspecto, estabelecendo um sistema artificial, isto é, que não refletia a história evolutiva dos organismos. Nesse sistema, as relações entre os organismos exprimiam apenas características simples, como o espaço do ambiente que ocupava, se era aquático ou terrestre,
a utilidade para o ser humano, se era benéfico ou maléfico, e a cor do sangue também, se tinha sangue, se não tinha sangue, e a cor. Então, por exemplo, quando você trata de nome científico, então você dizendo o nome do animal ou da fruta, ou sei lá do que seja, pelo nome científico, ele vai ser conhecido no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, na China, no mundo inteiro, tá? Então vamos exemplificar. A mexerica. A mexerica aqui no Brasil nós conhecemos como mexerica, bergamota e tangerina. Se eu falar tangerina, lá na Irlanda, eles vão saber o que é? Talvez, porque com o inglês a forma de escrever é um pouquinho parecida, então seria por dedução. Agora, se eu falar tangerina na Argentina, na Espanha, eles vão saber? Não. Então, nos Estados Unidos, a nossa tangerina é tangerine. Enquanto que na Espanha, a nossa tangerina é o quê? Mandarina. Né? Então, enquanto que se você disser o nome científico é o quê? Citrus reticulata. Então, todos vão saber, ok? Então, vamos agora para as categorias taxonômicas. No sistema de classificação biológica, são usadas categorias para agrupar os organismos, segundo as suas semelhanças. Então, reino é um agrupamento de filos. Filo é um grupo de classes. Classe, grupo de ordens. Ordem é um grupo de famílias. Família é um grupo de gêneros. Gênero, um grupo de espécie. E o que é espécie? É um grupo de indivíduos semelhantes e que se reproduzem entre si e geram descendentes férteis. Então, a sequência é o quê? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Isso eu preciso decorar? Geralmente cai uma perguntinha no Enem, no vestibular, sobre isso. Então, para a gente assimilar, decorar, sei lá o que vocês vão fazer, então existe uma palavrinha para ficar fácil, que é reficofage. Re de reino, fi de filo, C de classe, O de ordem, Fá de família, G de gênero e E de espécie. Tá? Então agora vamos jogar, vamos ver um exemplo de cão doméstico. Então o nosso cachorrinho, nosso cão que temos em casa, ele pertence ao reino Animalia. Ele pertence ao filo dos cordados, ou seja, ele possui notocorda, coluna vertebral. Ele pertence à classe dos mamíferos, que tem a capacidade de nutrir a sua prole, ou de mamar, né? Pertence à ordem dos carnívoros, se alimentam de carne. Pertence à família Canídeos, que são lobos, cachorro. Ao gênero Canis e espécie Canis familiares. Agora vamos para um outro exemplo, exemplo do homem. O homem pertence ao reino Animalia, ao filo dos cordatas, classe da mamália, ordem, diferente da do cachorro agora, hein? Ordem pertence aos primatas, que são os parentes dos gorilas, dos chimpanzés, dos macacos. Família, hominide, gênero, Homo e espécie, Homo sapiens. Então, como se classificam as espécies? Um animal pode ser conhecido por diversos nomes em regiões diferentes. Entretanto, para facilitar a identificação dos animais,
A nomenclatura científica é adotada internacionalmente, como nós já falamos anterior, né? Então, esse sistema compreende as seguintes características. Então, aqui eu vou estar falando somente das principais, está bem? Então, todo nome científico deve ser latinizado, ou seja, do latim, que é a língua mãe, né? Em obras impressas, todo nome científico deve ser escrito em itálico ou grifado, ou um ou outro, tá? Cada organismo deve ser reconhecido por uma designação única, binominal, onde o primeiro nome indica gênero a que pertence e o segundo a sua espécie particular. Então, o nome relativo ao gênero é escrito sempre com letra maiúscula. Então, lá no exemplo anterior, nós colocamos canis familiares, né? Então, canis familiares, canis é o gênero. Então, a letra C, inicial da palavra, é com letra maiúscula. Enquanto que a espécie, que é o familiares, ele é escrito com a inicial com letra minúscula, tá bem? Então, gente, foi só realmente um lembretinho dessa aula, né? Porque eu vou estar postando o texto para vocês e umas atividades para vocês estarem desenvolvendo. Lembrando-se que essa atividade é uma atividade avaliatória, gente. Então, por favor, muita atenção à hora de resolver as atividades. Eu postei um texto, leia o texto com calma. Essa atividade deverá ser concluída até o dia 25 do 4, que é semana que vem, né? Domingo que vem. E se vocês tiverem dúvida, vocês podem estar me chamando via WhatsApp. Então, até a próxima aula e se cuidem. Até mais!